Boa noite, irmãos. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um motivo de grande alegria para mim estar aqui com vocês nessa noite para partilhar um texto da palavra do Senhor e falar sobre esse tema de missões, que é um tema muito junto ao meu coração. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que geralmente eu faço. Aos domingos, na nossa igreja, eu sei que vocês também estão acostumados com isso aqui, o pastor vem, escolhe um texto, abre e expõe uma única porção da Escritura. Contudo, nessa noite eu quero desafiá-los a fazer uma coisa diferente. Ao invés de uma única porção, eu pretendo expor brevemente 4 porções do livro de Isaías. Essas 4 porções são chamadas os Cânticos do Servo. Eu quero começar a partir do capítulo 42. Posteriormente nós iremos para o capítulo de número 49, 50 e finalmente o 53. Então, enquanto você abre a Escritura para Isaías capítulo 42, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é que Deus está fazendo no mundo hoje? Quando a gente olha para as catástrofes globais que nós estamos vendo, ou até mesmo quando você olha para a sua vida pessoal e ela não caminha como você gostaria, parece, ou talvez você pense que a sua vida é um amontoado de desventuras em série, o que você pensa? Alguém respondeu essa pergunta e eu quero ler uma carta de um teólogo que respondeu essa pergunta. O seu nome é Daniel Dutton, não sei quantos vocês conhecem, é um teólogo americano, ele tem 8 anos de idade. Ele disse o seguinte, respondendo essa pergunta, o que Deus está fazendo no mundo? Uma das tarefas principais de Deus é fazer gente. Ele faz gente para repor aquelas que morrem. Desse jeito haverá bastante gente para cuidar das coisas na terra. Ele não faz adultos, só bebês. Eu acredito que a razão para isso é porque eles são menores e são mais fáceis de fazer. E desse jeito ele não tem que gastar todo o seu tempo tendo que ensinar os bebês a andar, falar e a comer. Ele pode simplesmente deixar isso para os seus pais. A segunda tarefa mais importante de Deus, a segunda coisa principal que Deus faz é ouvir oração. Uma grande quantidade disso acontece todos os dias, já que tem pessoas que oram além do tempo normal, que é orar antes de ir para a cama. Por causa disso, Deus não tem tempo para assistir Netflix. Deve haver um terrível barulho no seu ouvido. Ateus são gentes que não creem em Deus. Eu não acho que tem ateus na minha cidade, pelo menos não na minha igreja. Você deve ir para a igreja ao domingo, porque isso deixa Deus feliz. E se há alguém que você quer fazer feliz, é Deus. Você não deve deixar de ir para a igreja para fazer coisas que você acha mais divertido, como por exemplo ir à praia. Lembrando que eles estão num contexto onde o culto é matinal. Porque então Deus vai deixar você solitário. Se você não crê em Deus, além de ser um ateu, você vai ficar muito solitário. Eu creio que Deus me colocou aqui e Ele pode me levar quando quiser, por isso eu creio em Deus. Essa resposta, talvez não tão rebuscada sobre o que Deus está fazendo no mundo, certamente pode ser aprimorada. E talvez você possa aprimorar essa resposta, ou até mesmo já tenha um aprimoramento dessa resposta diferente do nosso teólogo dessa noite. Mas afinal, o que Deus está fazendo no mundo? De fato, uma resposta complexa, mas ainda assim possível. Eu quero então, antes de olhar o texto, lembrar para vocês que no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, o grande Deus decide entrar na história, criar a história, e em criando a história, Ele decide revelar a si mesmo, revelar as suas perfeições, revelar as suas maravilhas, para que aquelas coisas que Ele criou, a sua criação, ao contemplar as suas maravilhas e perfeições, pudessem adorá-lo. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança com essa faculdade de poder adorá-lo. E assim Deus começa a sua missão no mundo. A sua missão de revelar suas perfeições, seu caráter, seu poder e a sua glória. Contudo, ao chegarmos no capítulo 3 do livro de Gênesis, o homem decide voltar-se contra o seu Criador. E agora, o Senhor que já havia começado a sua missão em Gênesis capítulo 1 e 2, Ele precisa revelar mais um passo
não somente um rei que governa, não somente um criador que traz à existência coisas que não existiam, mas agora também um redentor. E essa é uma das principais características de Deus. Ao olhar para Adão e Eva, ele percebe o primeiro povo não alcançado da história. E ao perceber o primeiro povo não alcançado da história, ele não tinha uma igreja lotada para que pudesse fazer um culto de missões, um desafio missionário, e algumas pessoas se colocarem à disposição para que ele os enviasse para pregar. Então, não tendo a quem enviar, o próprio Deus sai do seu trono de majestade e glória e se torna o primeiro missionário que vai em direção aos povos não alcançados. É significativo que o texto diz que ele foi andando e pregou o evangelho, anunciando primeiro as más notícias de condenação, mas as boas novas de que por meio da descendência da mulher viria um descendente. Esse padrão se repete até o capítulo 11 do livro do Gênesis. O Senhor lidando com as nações. Ele cria as nações em Adão e Eva, as nações se rebelam, então ele demonstra sua graça e dá uma segunda chance para as nações. Então, em Gênesis capítulo 6, as nações continuam caminhando para longe do Senhor. Ele viu que era continuamente mal o desígnio do coração do homem, então ele julga de novo, e à medida que ele traz juízo, ele também estende a sua graça, e mais uma vez dá uma chance para as nações. Capítulo 11 acontece a mesma coisa, as nações que foram alvos da graça de Deus, se rebelam mais uma vez contra o Senhor, e então Deus dá um passo distinto na história da redenção. Ao invés de lidar com as nações como um todo, ele particulariza a sua lida agora para Israel. Então ele chama Abraão, elege Abraão em benefício dos povos. É importante que se diga que a eleição de Abraão, ela não aconteceu em detrimento das nações, mas em favor delas. Israel foi chamado para ser luz do mundo, para ser sacerdote, para ser testemunha das obras de Deus e ser uma bênção para as nações. Mas como você sabe, Israel não cumpriu bem o seu papel. E é exatamente dentro desse contexto, da mediação que Deus escolheu fazer entre a sua relação com a nação através de Israel, que nós chegamos no livro de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 1 até o capítulo 39, vai ser enfático ao mostrar que Israel tornou-se um povo exclusivista, tornou-se um povo idólatra, tornou-se um povo desobediente e o pior, tornou-se um povo que não cumpre o seu papel inicial, que não participa do que Deus está fazendo no mundo de restaurar toda a ordem criada, que foi quebrada pelo pecado através da pessoa do seu filho. Então no capítulo 39 ele anuncia o exílio. O povo que foi chamado então para ser bênção na relação com as nações, agora está distante dos caminhos do Senhor. E é nesse contexto que nós vamos para o primeiro texto, nosso Cântico do Servo de número 1, Isaías, capítulo de número 42, verso 1. Assim está escrito a palavra de Deus: Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. O que eu quero fazer então com vocês nos próximos 40 minutos é olhar que os cânticos do servo mostram como Deus cumpriu a sua missão a fim de alcançar as nações por meio do seu servo sofredor e obediente, e como o ministério do seu servo molda agora a nossa identidade e missão como igreja no mundo. A grande ideia que eu quero trazer para vocês nessa noite é que nós fomos salvos pelo servo, e agora nós devemos ser moldados por esse servo para servir na missão de Deus no mundo.
Então esse servo ele é introduzido nesse primeiro cântico em contraste à nulidade dos ídolos das nações. O Senhor, no capítulo anterior, imediatamente anterior, desafia os povos a trazerem os seus ídolos, a trazerem os seus adoradores, o objeto da sua adoração, em quem eles trocaram a glória do Deus vivo por essas criaturas feitas à sua própria imagem e semelhança do homem. E então, as nações, Israel não consegue trazer ninguém. Diante do silêncio dos povos, ele diz: eis aqui o meu servo, eis aqui o meu servo a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. A primeira característica que Isaías traz para a gente desse servo é a sua profunda identificação com o Senhor. Antes de descrever o que o servo faz, Isaías apresenta para nós quem o servo é. E ele é alguém que, antes de encher a sua agenda de atividades, ele é alguém que desenvolve um profundo relacionamento, um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. E aqui eu quero parar um pouquinho e aplicar esse texto para a sua vida. Aplicar porque muitas vezes, quando nós estamos reunidos para pensar sobre missões, a ênfase geralmente está no que nós vamos fazer para fora. Mas parte da nossa missão no mundo é termos não somente as nossas bocas abrindo e fechando em proclamar o Evangelho do Senhor, mas também os nossos joelhos dobrados em devoção. Não se enganem, meus irmãos. Há muitas pessoas que acabam se apaixonando pela obra, acabam se apaixonando por aquilo que precisam fazer e acabam esquecendo a quem eles devem de fato servir. Um dos sinais de uma espiritualidade doentia, um dos sinais de alguém que está participando de modo contrário ao servo da missão dele no mundo, é que alguém passou a amar mais a obra do que o Senhor da obra. Logo após o meu tempo de plantador de igreja, a minha missão, a missão a qual eu era filiado na época, me pediu para viajar visitando os missionários que estavam no campo. Uma coisa marcou-me muito naquela viagem, porque cada vez que eu chegava na casa de um missionário, eu perguntava qual a principal luta que ele estava travando naquele momento, e a sua principal luta não era de portas fechadas, não era de dificuldades ou falta de oportunidade para pregar o Evangelho, não era nem mesmo perseguição. A principal luta era entender que a Bíblia deve ser lida como uma carta de um Deus de amor para alguém que foi redimido e deve cultivar um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Muitas vezes nós, enquanto vemos o grande desafio, a grande tarefa missionária que está diante de nós, nós acabamos esquecendo que o nosso principal fim, o nosso principal propósito é a adoração, é a devoção. Por isso eu gostaria de convidar você a olhar para o seu próprio coração enquanto você participa das atividades da igreja, enquanto você se envolve com a causa missionária do mundo. Como é que está a sua vida devocional? Como é que está o seu amor ao Senhor? Veja que o servo, o Messias, o missionário perfeito, antes de descrever o que faz, ele diz: é o escolhido, ele é sustentado por mim, é alguém em quem minha alma se compraz. Mas o texto de Isaías não fala somente dessa posição do servo, também fala do método missionário do Messias. O método missionário do Messias é um contraste com todos os outros métodos de estabelecimento de reino encontrado na história. Pensa, por exemplo, nas grandes guerras globais. Cada líder global querendo aumentar a sua esfera de influência, crescer na sua causa, e fazem isso por meio do braço forte. Mas nesse texto, o servo vai estabelecer a justiça, ele vai promulgar o direito, como finaliza o versículo 1, mas ele fará isso através da graça. Ele fará isso através de um ministério que não gritará, não clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, com graça, ele vai promulgar o direito.
Eu gosto de tentar ler esses textos e conectar com o ministério de Cristo. E a primeira conexão que vem na minha cabeça é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele vai diante dela, ele conversa com ela, e a despeito dele expor o seu pecado, ele faz de um modo gracioso, para que atraia o coração daquela mulher. E então ela, vindo para ele, ela vai então para o povo da sua cidade, para os perdidos. Ele é alguém que está envolvido com a graça. E o verso 4 então fala do sucesso da sua missão. Ele não desanimará, nem se quebrará, até que ponha o direito. Observe que essa palavra direito aparece no verso 1, aparece no verso 3 e aparece no verso 4. Uma expressãozinha, um mishpat, que é uma ordem completa em toda a realidade. Remonta à criação perfeita, quando o Senhor, depois de concluir a sua obra, viu que tudo era muito bom. O pecado entra e traz a quebra da perfeição criada por Deus, e o estabelecimento da mishpat é como se ele estivesse nos levando de volta ao estado original. E essa é a grande coisa que Deus está fazendo no mundo. A missão de Deus é essa iniciativa de Deus que acontece na história, a fim de restaurar toda a ordem criada que foi quebrada pelo pecado na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Essa ideia do ministério gracioso do servo, estabelecimento da justiça, aparece também no versículo 9 e 11 de Isaías. Vocês estão lembrados? Capítulo 9 fala do menino, capítulo 11 fala desse renovo. E a resposta então desse menino, do renovo, do Messias nesse caso, contra a arrogância das nações, será a serenidade, será a humildade, será a simplicidade. Ao invés de punir com o braço forte os seus inimigos, ele vai tomar sobre si todo o mal e vai retribuir com graça, dando a oportunidade da fé para os seus perseguidores. Isso é muito importante quando a gente pensa sobre igreja perseguida. Recentemente, fui tomar um café com alguns pastores e éramos de nações diferentes. Eu estava conversando com um pastor de Glasgow, eu acho que é na Escócia isso, e ele estava falando das dificuldades que o cristianismo escocês estava enfrentando. E aí, pouco tempo depois, sentou um cristão ou um pastor indiano para a gente. E ele não menosprezou o sentimento e a dor do irmão de sofrer uma perseguição social, uma perseguição cultural, mas ele falou: olha, eu imagino que deve ser muito difícil sofrer culturalmente, mas eu também sofro uma dificuldade. A minha sobrinha que morava comigo morreu depois de uma tentativa de incêndio na minha casa. Os rivais da igreja vieram queimar a minha casa, eu consegui tirar a minha esposa, meus filhos, mas a minha sobrinha que eu estava criando, eu não consegui tirar e ela morreu. E de fato, isso foi muito difícil. E eu fiquei muito comovido com a história e perguntei como é que ele lidou com isso no próprio coração, sobretudo o pensamento que ele tinha com os inimigos. E ele falou: a única coisa que eu queria, de fato, não era vingança num primeiro momento. Eu gostaria que eles vissem que eu não estava desesperado, que eu entendia que valia a pena ver a minha casa pegando chamas enquanto os meus familiares morriam, porque eu queria que eles crescem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. O ministério da graça, irmãos, é o que marca a distinção dos cristãos em sofrimento para todas as outras propostas de proselitismo mundial. Nós somos uma religião proselitista, nós queremos que as pessoas creiam, mas nós queremos que elas creiam não por imposição, nós queremos que elas creiam por meio da pregação, e parte disso também envolve o testemunho da nossa vida. Vamos para o segundo cântico do servo, Isaías capítulo de número 49. Nesse cântico, o servo é apresentado como luz para as nações. Ele inicia no verso 1, ouvi-me, terras do mar, e vós, povo de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel,
por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, tenho debalde trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que eu torne a trazer Jacó e reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Primeiro ponto, então, aqui que o servo modela a missão que eu e você devemos fazer no mundo, é uma consciência vocacional. Ele diz, desde o meu nascimento o Senhor me chamou, e Ele fez menção do meu nome. Ele não vivia à procura de um propósito, mas desde o seu nascimento, Ele trilhou cada passo da sua história, à luz daquilo que o Senhor havia preparado para Ele. Eu não sei se eu consigo falar com a ênfase devida, ou com a importância devida nas minhas palavras, se eu conseguia convencer você de um esforço digno da sua energia, dos seus recursos e da sua atenção. Um esforço para você entender quais são os seus dons e como melhor você pode servir aonde o Senhor vai te colocar. Consciência vocacional é uma coisa muito importante. E o servo a tem desde o seu nascimento. Eu estou falando isso porque, como pastor, eventualmente, eu recebo pessoas para conversar que estão há 10, 20, 30 anos na igreja, mas ainda não sabem quais são os seus dons, não entendem qual é o chamado de Deus para a vida delas e acabam vivendo uma vida à semelhança daquele grande filósofo contemporâneo chamado Zeca Pagodinho, o deixa a vida me levar. Vocês não conhecem, né? Graças a Deus. Batista regular é mais santo nesse sentido. Portanto, se você tem vivido um cristianismo, deixa a vida me levar, pare com isso imediatamente. Você tem líderes, você tem pessoas qualificadas que podem te ajudar a entender qual a melhor maneira de você gastar a sua vida. Pense, procure, seja consciente dos seus dons, seja consciente daquela coisa para a qual o Senhor lhe chamou, e invista tempo para ajudar os outros a alcançarem esse tipo de convicção. O verso 2 fala de um ministério de juízo do servo, mas eu quero olhar e chamar sua atenção de novo para o verso de número 3. Isaías, descrevendo a apresentação do servo de si mesmo, diz o seguinte: e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Para que você entenda isso, nós precisamos voltar para o que eu falei na introdução da minha mensagem, lembrando do plano de Deus para Israel. E uma coisa que fica clara para todos nós é que Israel fracassou. Mas o Senhor não mudou o seu plano. Ele estabeleceu que era por meio daquela nação que os povos seriam abençoados. Então, enquanto Abraão, enquanto Davi, Salomão e todos os outros israelitas antes desse servo falharam, ele precisou levantar um israelita perfeito. Queria reunir em si mesmo a perfeição, o ápice do que é ser um israelita. Eu o chamo de Israel ideal. O nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, cumpriu todas as exigências da lei. Fez tudo o que um israelita deveria fazer. E por fazer isso, garantiu o direito de salvação para todos nós. E garantiu o direito, então, de receber a glória para o seu próprio nome. Só que o verso 4, ele aparece no texto como uma espécie de quebra de expectativa. Como é que um israelita ideal, como é que esse servo perfeito de Deus, ele se sente desanimado? Ele olha para o seu trabalho, parece que não percebe ou não recebe a resposta que deveria.
E fica frustrado, ao ponto de perguntar se tem trabalhado inútil e vãmente. Nota, há espaço para desânimo, há espaço para frustração, enquanto nós participamos do que Deus está fazendo no mundo. Há espaço para o cansaço, há espaço para sentimentos como esse do Messias. Será que vale a pena fazer isso mesmo? Paulo reproduz esse tipo de pensamento. Ele diz: olha, eu me afadigo ao ponto de esmurrar o meu corpo, para que não me pegue dando socos no vento, para que não tenha trabalhado de modo vão, para que eu não perca o meu tempo. E é possível, sim, servir gemendo. O autor aos Hebreus fala de que alguns pastores, quando não recebem a submissão que deveriam, pastores fiéis, eles trabalham como se fosse gemendo. Há espaço para esse certo tipo de desânimo. E muitas vezes, pessoas que estão em contextos como de perseguição, ou não sei qual o contexto missionário que você está envolvido atualmente, mas talvez você possa encontrar a si mesmo e o seu próprio coração desanimado. Você está em boa companhia. O Messias, o servo, o Israel ideal, se cansou. Contudo, a parte B do versículo mostra qual foi o mecanismo que ele usou para alinhar o seu coração e continuar caminhando na obra do Senhor. O mecanismo foi olhar para o fim das contas, olhar para o último dia, não olhar para as respostas imediatas, mas olhar para onde de fato está a sua recompensa. E ele diz: o meu direito está perante o meu Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. Pregando esse texto para pastores, eu os lembrei, nós não devemos esperar ser reconhecido pela igreja, pelos outros colegas, pelo mundo, pelas redes sociais, ou qualquer que seja a outra esfera de expectativa. No final das contas, o único lugar que é capaz de fazer alguém continuar caminhando da obra, mesmo em meio à dificuldade, por não resposta adequada do povo a quem ele ministra, é olhando para Cristo. Talvez você esteja discipulando alguém, essa pessoa não responde como você gostaria. Talvez você esteja ensinando os adolescentes, eles não respondem, os casais, e talvez você gostaria que as coisas caminhassem muito mais rápido. Mas lembre, mantenha-se animado, o seu direito deve estar perante o Senhor. O verso 5 avança: e o Senhor que me formou desde o ventre para ser o servo e tornar a trazer Jacó, reunir Israel, que é a força do servo, diz para ele uma coisa muito interessante no verso 6. Então ele, no verso 5, descreve o que ele acha que é a missão dele, é ir até Jacó. Veja que o povo está no exílio, o povo está disperso, então ele vai vir e vai reunir todo o povo de Israel em torno de si. Ele está reconhecendo isso. Mas no verso 6, o Senhor, Yahvé, expande a visão do servo. E por expandir, diz para ele que pouca coisa é ele limitar as suas ações somente a Israel. De fato, Israel tem um lugar central no plano de Deus, mas com a chegada desse servo, a glória desse servo, a grandeza desse servo, para que ele receba a glória que ele merece, é necessário que pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, as pessoas das extremidades da terra, estejam prostradas e adorando ele em sua majestade, em glória. Meus irmãos, o tempo de cântico foi uma coisa linda. Eu já tenho tido o privilégio de visitar a sua igreja outras vezes, e uma coisa que destaca a atenção é como vocês cantam bonito. Um bom canto congregacional faz bem para a saúde da igreja, e é um antegozo do céu, como eu creio. Mas, ainda que vocês esgotassem esse espaço ao ponto de nos acotovelássemos, nós não daríamos conta de adorar Ele na grandeza da sua majestade.
Ainda que Deus derramasse um avivamento em Fortaleza, um avivamento sadio, e que todas as igrejas tivessem pregação expositiva fiel, boa teologia sendo pregada no culto, as pessoas reunidas e adorassem ao Senhor, Ele ainda não seria adorado como Ele merece. Pouca coisa é Amanaim, pouca coisa é Fortaleza, pouca coisa é o nosso estado, pouca coisa é o nosso país. Para que esse servo receba a glória que ele merece, ele precisa receber a adoração de todos os povos, línguas e nações. E eis uma das razões pelas quais nós devemos sair dessa visão centrada em nós mesmos e expandir a nossa visão para as nações. Porque o servo merece ser glorificado. Por causa do problema que o Salmo 150 traz para nós. Todo ser que respira, mas tem seres que respiram que não louvam ao Senhor. Há muitos homens e mulheres que respiram que não louvam ao Senhor. O nosso papel é ir até as extremidades da terra, entendendo que somos mediadores dessa bênção, seguindo o que Israel deveria fazer nessa atual época, para levarmos o Evangelho até os confins da terra. Porque o Senhor é digno, porque Ele merece a adoração. O próximo cântico está em Isaías capítulo de número 50. A partir do verso 4. E agora o servo, ele é descrito como um discípulo perfeito. Ele é obediente em meio ao sofrimento. O verso 4 diz o seguinte, o terceiro cântico do servo: o Senhor me deu língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me os ouvidos para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde e não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram, e a face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Agora, duas características são destacadas aqui por Isaías, desse servo, que devem servir de modelo para a nossa tarefa missionária. A primeira é a necessidade que temos de preparo. Observe que no verso 4 o servo recebe língua erudita. Ele não somente recebe língua erudita, mas ele desperta todas as manhãs. Não é que ele, por ser servo, por ter a condição especial, ele certo dia estava lá e uma espécie de, assim, um super saiyajin, gritou e recebeu todo o conhecimento que precisava de uma única vez. Não recebeu conhecimento por osmose, mas todas as manhãs um processo longo, lento e árduo para aprender a palavra de Deus. Ele tem língua erudita. Muitas vezes, quando nós vemos desafios como esse, o nosso coração pode ser motivado pelo seguinte pensamento: para que estudar? Para que tanto tempo sentado numa sala de seminário, só alimentando o ego? Por que nós não vamos para os campos? Há tantas pessoas morrendo. Não precisamos de muita teologia, nós só precisamos de alguém que esteja disposto a dar a vida para as pessoas. Respondendo a essa objeção, eu me lembro de uma história que eu vi no YouTube do Paul Washer. Ele disse que recebeu um jovem que queria ser missionário no Peru, e ele perguntou: por que você quer ser missionário no Peru? O jovem disse: porque eu quero dar minha vida para o povo peruano. E aí o Paul Washer perguntou: pois me explica aí o que é que você crê sobre a Trindade. O jovem: sei não. Você pode me explicar qual é a sua visão sobre como Deus executa a salvação? Não, eu só sei Jesus, eu só quero pregar Jesus, eu não quero ensinar teologia, eu quero dar minha vida para o povo peruano. Paul Washer respondeu: o povo peruano não precisa da sua vida, o povo peruano precisa de alguém que abra a Bíblia e dê a Bíblia para eles. Às vezes a gente, quando está lidando com pessoas no contexto de sofrimento, a gente diz assim, tudo que uma pessoa precisa é de um abraço, não é?
Às vezes tudo que alguém precisa é de um abraço. Eu entendo que o abraço é uma coisa muito importante em momentos de sofrimento. Mas em nenhuma ocasião da vida, eu acredito que tudo que uma pessoa precisa é um abraço. Além do abraço, é necessário saber dizer boa palavra ao cansado. E a boa palavra ao cansado não é um vai dar certo. Não é um positivismo barato, como geralmente nós vemos em nosso contexto, né? Pandemia, isso era uma coisa que todo mundo dizia, né? Não, o fulano, botava no grupo da igreja, fulano acabou de ser internado, vai dar certo. Não, irmão, fica tranquilo, vai dar certo. Aí eu ia no privado, irmãos, às vezes não dá, às vezes morre. Se você estiver dizendo por dar certo que a pessoa vai morrer e vai encontrar com o Salvador, aí sempre vai dar certo. Mas pelo menos no recorte da realidade que eu tive contato, as pessoas que diziam vai dar certo, não estavam falando desse tipo de vai dar certo. E muitas vezes a gente recebia consolo barato. Muitas vezes missionários dão consolos baratos. E parte desse problema é porque não conhecem a palavra. Não tem língua erudita, porque a gente acabou de entender que a língua erudita é um problema. Mas a língua erudita, quando utilizada para dizer boa palavra ao cansado, ela é uma bênção. Por isso, se Deus está te chamando para ser um missionário, a melhor coisa que você pode fazer é se preparar para servir bem aonde o Senhor deseja te levar. Na segunda parte do que nós aprendemos aqui desse texto com o servo do Senhor, é que ele é alguém que tem disposição ao sofrimento. Coisa meio maluca aqui, não masoquista. Mas ele entende que parte do que Deus o chamou para fazer envolve uma disposição a um sofrimento voluntário. A um sofrimento injusto. A um sofrimento em que ele será tratado como a pior pessoa do mundo. E ele diz: eu não fui rebelde, eu não me retraí. Às vezes, as objeções que nós criamos em nosso coração para não participar do que Deus está fazendo no mundo, ou para não servir em contextos de perseguição, ela pode ser justificada por uma rebeldia. O verso 5, ele está dizendo: Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Eu não fui rebelde. Eu não fui rebelde. A gente precisa entender que, da perspectiva de Deus, como a irmã falou aqui no início, o sofrimento pela causa do Evangelho é uma coisa rara. Em Atos, os discípulos, quando estão sofrendo sofrimento, eles louvam a Deus porque se consideraram dignos de sofrer. Então, se Deus está lhe chamando para um contexto de igreja perseguida, para um contexto de dificuldade como esse, não sinta-se como alguém que é um azarado. Sinta como alguém honrado. Deus o achou digno, e não seja rebelde. O sofrimento aqui do servo é um sofrimento voluntário. E a razão pela qual ele voluntariamente sofre é porque ele sabe que esse sofrimento é o meio pelo qual Deus escolheu trazer glória ao seu nome. E agora eu quero convidar você para ir para o último cântico comigo. Esse talvez seja o cântico mais conhecido de todos, o cântico do servo sofredor. É Isaías 53, mas na verdade a porção que inicia Isaías 53 é 52, verso 13, que diz o seguinte: eis aqui o meu servo, ele procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a de qualquer dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram
entenderão. Agora, esse servo que foi apresentado pelo Senhor como alguém que tem relacionamento, que tem um ministério da graça, que vai estabelecer justiça, que é o Israel ideal, que é digno de ser adorado por todos os povos, que é o discípulo perfeito, que tem língua erudita e disposição ao sofrimento, ele vai ser morto. Isaías, antes de descrever a sua morte, começa descrevendo a sua exaltação. Ele já começa sabendo que será vencedor. O texto diz, ele é elevado e muito sublime. Então, quando entra no 53, as descrições do seu sofrimento substitutivo são muito fortes. Isaías pergunta, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui é a teologia do Jesus feio, né? Vocês já viram essa teologia? O jovem mandou, ele estava conversando com a moça da igreja e mandou assim, irmã, manda aqui um versículo para me colocar na legenda dessa foto. Ele disse, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. O ponto do texto não é dizer que Jesus era feio. O ponto do texto é dizer que em determinado momento da vida do servo, por causa do seu sofrimento, ele estava tão desfigurado que não havia beleza nele. O texto não está falando de toda a vida de Cristo, mas está particularizando, lançando luz a um momento específico da vida de Cristo. O momento da sua morte. Ele foi traspassado, ele foi humilhado, ele foi marcado em seu corpo. E por conta dessa marca em seu corpo, é que as pessoas não conseguem manter o olhar nele, que não havia beleza que agradasse. Ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, um homem de dor que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondeu o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. E agora Isaías vai trazer uma interpretação teológica do sofrimento desse servo. Ele diz, ele não só morreu, mas ele morreu em nosso lugar, pelas nossas iniquidades, trazendo paz para nós. Ele foi considerado como um oprimido, como um aflito, e foi traspassado pelas nossas transgressões. Verso 5, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O texto começa dizendo, ele faz um contraste entre o Messias e Israel. O Messias como uma ovelha, ele é descrito como uma ovelha, mas ao descrever ele como ovelha, Isaías está mostrando a sua obediência. E quando ele descreve a comunidade de Israel como ovelha, ele fala que eram ovelhas como não tem pastor. É um contraste entre positivo e negativo aqui no texto, para destacar de fato a grandeza desse servo, para destacar que é por meio desse servo que nós somos salvos. E o texto então avança no verso 8, quando o profeta diz, ele foi cortado da terra dos viventes. Isso é uma figura de linguagem para indicar que ele foi morto. O verso 9 vai dizer que ele foi sepultado com os perversos. Só que você vai lendo, e quando você chega no verso 11, você fica doido da cabeça. Porque como é que alguém que foi morto, cortado da terra dos viventes, foi sepultado, deixou de existir, como é que uma pessoa nessa condição, ele vai poder ver o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficar satisfeita? O fim do sofrimento é a morte, e a morte é o final de todas as coisas. Como é que alguém nessa condição vai ver sua posteridade, vai ter os seus dias prolongados, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos? Isaías errou. A menos que Isaías esteja profetizando uma verdade consoladora para todos aqueles que estão em contexto de sofrimento. A menos que Isaías esteja falando sobre ressurreição. E é exatamente isso que eu acho que está acontecendo no texto. Isaías está dizendo, olha, esse servo, por sua fidelidade, vai ser morto. Ele vai ser sepultado. Mas não é o fim. Não é o fim.
A dor e o sofrimento não são capazes de parar. Ele será exaltado e muito sublime. Ele será bem sucedido na sua tarefa. Ele vencerá e verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, diz o Senhor, o justo com o seu conhecimento justificará a muitos. É por causa do sofrimento do servo que nós estamos hoje aqui, aqueles que creem em Cristo, reunidos para adorá-lo, o seu nome. Agora, esses textos, eles são textos muito importantes quando você vai para o Novo Testamento. E lembra que eu falei para vocês no início, o ponto aqui desses cânticos é mostrar que nós somos salvos pelo servo, e esse servo deve modelar a nossa missão. Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, capítulo de número 15, se você quiser ir comigo para lá, ele está explicando, tá, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu entendi que tem esse movimento todo de Deus aí, Ele está restaurando toda a ordem criada que foi quebrada pelo pecado. Ele me salva, me chama para ter comunhão com Ele, me chama para sofrer voluntariamente e alegremente, me chama para me qualificar, me chama para obedecê-lo até a morte. Tá, à luz disso tudo, como é que eu vou organizar a minha vida? Aí Paulo diz, Romanos 15, verso 21. Vamos, na verdade, o verso 20, para a gente pegar um pouquinho do contexto. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, e aí ele cita o cântico do servo. Hão de vê-lo, aquele que não tiver notícia dele, e compreendê-lo, o que nada tinha ouvido a seu respeito. O que Paulo está fazendo então, não somente nessa ocorrência, mas em outras 3, pelo menos em Romanos, é percebendo o plano de Deus desde o início, percebendo como os cânticos do servo expressam esse plano com mais clareza, e ele então olha para a sua vida e se encaixa nesse plano. Ele não precisa de uma nova coisa para significar a sua vida. Ele não precisa de um novo propósito na sua vida. Ele precisa simplesmente entender, e ele se esforça para participar do que Deus está fazendo no mundo, para que as pessoas que ainda não conhecem possam conhecê-lo. E é assim que eu gostaria de finalizar o nosso tempo nessa noite, te desafiando a lembrar que a missão de Deus para as nações, ela continua, que o servo do Senhor Jesus Cristo cumpriu o que Israel falhou em realizar, e agora nós, como igreja, nós somos o corpo do servo no mundo. Com ele nós somos cheios do Espírito, com ele somos luz para os povos, com ele devemos sofrer por causa da justiça, por ele devemos servir com compaixão e firmeza, e por ele nós devemos proclamar a salvação até os confins da terra. Gostaria de orar juntamente com vocês, para a gente finalizar o nosso tempo. Senhor, tua palavra foi aberta, lida e explicada para o coração dos meus irmãos. Eu te peço que o Senhor nos dê clareza dessa grande obra que o Senhor está fazendo no mundo. Lembramos mais uma vez daqueles irmãos em contexto de perseguição, que o Senhor, por tua graça, ajude-os a lembrar que o direito deles está perante o Senhor, e que assim como o teu servo venceu a morte e pôde ter os seus dias prolongados, que o Senhor dê a certeza na alma deles que eles seguirão os mesmos passos. Quanto a nós, Senhor, queremos nos colocar diante do Senhor mais uma vez. Sabemos os planos e projetos que tu tens, mas se nessa noite o Senhor quiser levantar alguém desse salão para servir em contextos como esse, nós estamos disponíveis para ti. Não queremos contender por nenhum direito no nosso corpo, na nossa boca, nos nossos sentidos. Queremos entregar totalmente a nossa vida para o Senhor. Que por tua graça e por teu Espírito o Senhor nos ajude a sermos fiéis.
em nome do teu